Olá, amados, a graça e a paz de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, amém? Eu, José Marcunha, mais uma vez com vocês. Queridos, como já é de costume, quero mais uma vez de coração agradecer a cada um de vocês que tem apoiado, que tem orado sobre a minha vida, que tem dado conselhos, aqueles que, mesmo de um jeito carinhoso, com cautela, tem feito críticas, e quero deixar bem claro que eu não me abalo com questões de críticas, às vezes as pessoas vêm querer falar, e ficam temerosas, então fiquem tranquilos, descansa o seu coração, pode falar tranquilo, porque eu as torno em algo construtivo, até porque eu creio que os que assim fazem pensando no melhor, não pensando no pior, Dá para ter discernimento. Amém? Agradeço de coração a cada um de vocês e que Deus continue abençoando as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Amados, hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito interessante. Algo que eu me inspiro muito, sabe? Eu procuro ser muito zeloso na minha caminhada com Cristo para não cair em determinados erros, digamos assim, ao qual nós podemos cometer na nossa caminhada. Vejamos que lá em Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52, nós vemos uma história interessante de um cego, o cego Bartimeu. Quando Jesus, eu vou exemplificar a passagem para não ter que ler todinha, ali. Quando Jesus ele estava saindo de Jericó com seus discípulos e uma multidão também lhe seguia, no caminho, no caminho da saída de Jericó, tinha um homem cego, é o cego Bartimeu. E ele, ao ouvir a voz de Jesus, ele clamou: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quando ele clamava Jesus, as pessoas mandavam ele calar, mandavam ele ficar quieto. Mas ele então clamava mais ainda, com mais veemência: Jesus, tenha compaixão de mim, Senhor. Imagino eu que fora dessa maneira, que a Bíblia só fala que ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quando ele clamava então com mais veemência, Jesus ele virou para os seus discípulos e mandou-o chamar. E um dos seus discípulos disse para ele: acalma o teu coração, porque ele te chama, Jesus te chama. E quando ele lança a sua capa, dá um salto e vai até Jesus, Ele se põe de pé com Jesus. E ali Jesus pergunta para ele, para o cego de Jericó: o que queres que eu te faça? E ele diz para Jesus: que eu veja. Tudo que ele precisava ali era enxergar, a fé ele já tinha para isso, senão ele não reconhecia que Jesus era Senhor, E Jesus fala para ele: vai, a tua fé te curou, seguindo, dando até mesmo uma sequência, não de uma forma intencional, mas dos últimos vídeos que eu tenho feito, inclusive do último que eu fiz, que fala sobre o exercício da fé. Aqui nós podemos ver que um homem que ao seu natural não poderia enxergar, no seu estado físico ele não poderia enxergar, mas no espiritual ele exercia a sua fé de que Jesus é o Filho de Deus e que apenas por ele poderia vir a cura sobre a sua vida, porque esse homem ele estava já na saída de uma cidade, Penso eu que o normal seria uma pessoa esperar por Jesus na entrada de uma cidade, porque se Jesus não está, por exemplo, eu moro aqui em Alcântara, São Gonçalo, São Gonçalo. Então, se Jesus não estivesse aqui em São Gonçalo, aqui em Alcântara, vamos dar um exemplo qualquer, vamos supor que Jesus estivesse aqui no bairro chamado Mutondo, então, que é próximo. Então, o certo seria eu esperar Jesus no caminho da entrada de Alcântara, para quem vem de Mutondo para Alcântara, talvez ali pelo Carrefour, por ali assim, não na saída. Digamos que daqui Jesus fosse para o Colubandê, um outro local,
Então eu estaria esperando por ele na saída de Alcântara, ou seja, para quem sai de Alcântara e vai para Colubandeira, né? Então isso é interessante, porque ele está esperando Jesus na saída de Jericó, né? E não na entrada de Jericó. Mas ele tinha fé que ele é o Cristo, que ele é Deus e que através dele, de Jesus, a cura ia vir na sua vida, independente se ele estivesse na entrada ou na saída, mas ele iria ter um encontro com Jesus. E quando ele tem esse encontro com Jesus, quando ele ouve a voz de Jesus, ele crendo, ele começa a clamar. Amados, quantas das vezes em nossas vidas, quando nós ouvimos a voz de Deus, né, ouvimos a voz do Senhor e reconhecemos que é Ele, quantas das vezes situações não acontecem em nossas vidas que venham fazer-nos parar, assim como aquelas pessoas mandavam ele se calar, né, falava para ele, para com isso, cale-se, né? Não adianta você clamar. Quantas das vezes as situações ela tende a querer ser maior em nossas vidas para nos impedir de enxergarmos a Deus, né? Não apenas ouvir a sua voz, mas de ir até Ele. E muitas das vezes nós não conseguimos com as nossas próprias forças ir até Ele. Mas é importante nós abrirmos a nossa boca, é o confessar, é o falar, né? É o clamar. É clamar mais forte, clamar mais incessante, né? Se você está em alguma oração, fechando a porta do teu quarto e orando em secreto, mas as dificuldades, o inimigo, as adversidades têm se levantado contra você, intensifique as suas orações, faça jejum, leitura da palavra, seja mais intenso, clame mais ao Senhor, peça a Ele que Ele é Pai e crendo que o Pai lhe dará, tu receberás. Amém? Então assim foi que o cego fez, ele clamou mais forte, ele clamou de todo o teu coração, com mais intensidade, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ali Jesus foi até ele, né? Mas não apenas Jesus foi até ele, mesmo assim Deus quer nos ouvir. Por isso que Jesus falou, o que queres que eu te faça, né? O cara era cego, claro que ele queria ser curado de suas vistas. Então ele pediu com fé, porque Jesus estava ali testificando a fé daquele homem, né, para que a multidão visse que Jesus não apenas fazia milagres por ele próprio, né, assim, dizendo, né, que seria muito fácil Jesus estender as mãos e curar, né, porque ali, infelizmente, em meio a multidões costumavam andar também fariseus, homens que conhecedores da palavra, né, doutos da palavra de Deus, mas que estava todo o tempo tentando acusar Jesus, né, de ser um falso profeta, né, algo desse tipo. Então havia também essa importância da pessoa ela expor as suas necessidades, e depois que ela expusesse a sua necessidade, Jesus lhe fizera o seu milagre. E Jesus, Deus, ele também quer nos ouvir, ele nos dá essa oportunidade, ele nos coloca diante dele e quer ouvir o que nós temos para falar com ele. Por isso Jesus perguntou para aquele cego, o que queres que eu te faça? E o cego ele falou de todo o teu coração, com a sua fé em Jesus Cristo, quero enxergar, quero ver, né? E após Jesus ter feito um milagre na vida daquele homem, ele seguiu Jesus por todo o caminho. Queridos, até mesmo dentro da igreja, né? Glória a Jesus, né? Que Deus continue abençoando a minha família, que me ensinou nesse caminho. Eu sou nascido e criado no Evangelho, e muitas das vezes é esse zelo que eu tenho, esse cuidado que eu procuro ter de até mesmo estar dentro da igreja, estar no caminho, mas não estar enxergando as coisas de Deus, estar às vezes descansado naquilo que eu tenho feito até hoje, naquilo que eu venho fazendo, e o que para mim é pouco, né? Eu sempre vou achar que é pouco, independente do que eu venha fazer. Mas eu tenho um receio de estar cego espiritualmente e estar acomodado de que se eu clamar, Jesus vai se aproximar de mim, mas eu tenho que pedir, eu tenho que falar, eu tenho que expor, eu tenho que agradecer, né? Eu tenho que ter um coração grato ao Senhor e eu tenho que ser sincero de todo o meu coração. Todos nós devemos ser assim. Então, desde o momento que, independente da situação que você esteja passando, se você clamar de todo o teu coração,
com certeza Deus irá lhe dar a oportunidade, irá se apresentar diante de ti, irá colocar você na presença dele, e ele quer ouvir a sua voz, ele quer ouvir o que você tem a pedir. Se é uma cura de uma enfermidade, fale ao Senhor, clame a ele, entregue nas mãos dele com fé, confia no Senhor de todo o teu coração, e ele fará tudo por você em sua vida. Amém? Seja lá o que for, cura de enfermidade, causas impossíveis, o que mais que pode estar acontecendo no seu coração, angústia, princípios de depressão, vontade de suicídio, repreenda em nome de Jesus Cristo, amado, e creia, clame ao Senhor com fé de todo o teu coração, e Deus fará por ti, em nome de Jesus Cristo. Amém? Abraços, fique na paz. Compartilhe esse vídeo aí para que outras pessoas possam receber essa palavra, não para que eu venha a ser conhecido, mas que a palavra de Deus venha tocar o coração de cada um de vocês, assim como tem tocado o meu coração todos os dias. Amém? Que Deus continue nos abençoando poderosamente mais em Cristo Jesus. Amém? Abraços, fiquem na paz.